Olá, meus queridos, vamos para a última aula, tá certo? Do capítulo 6 do 7º ano. Vamos iniciar a aula. Essa é a quarta aula. Hoje a gente vai falar sobre números opostos e modo de um número racional. Lembrando que já foi visto números opostos e modo de números inteiros. Basicamente é a mesma regra. Sendo x um número racional qualquer, denomina-se módulo de x, indica, está aqui lembrando a representação do módulo de x, o valor absoluto dele. O modo de um número indica a distância. Vocês lembram que nos números inteiros eu expliquei também usando a reta numérica. Indica a distância do ponto que representa esse número até a origem da reta numérica. Eu coloquei essa foto dessa mocinha, né, dizendo que ela não entendeu, mas vamos dar continuidade. Coloquei uma reta para ficar um pouquinho mais fácil, então, de repente, se eu pedisse para vocês para calcular o modo de menos 3, aí você vai começar a contar de menos 3 até a origem quantas unidades a gente anda. Lógico que vocês não precisam estar colocando isso numa reta, vocês só vão fazer esse procedimento. Do menos 3 até a origem, andei uma unidade, 2, 3 unidades. Então, do menos 3, o modo vai ser igual a 3. Detalhe, se eu pedisse para vocês o modo de menos 20, professor, eu vou colocar numa reta até o menos 20, não. Então, para ficar mais fácil, vamos fazer o seguinte. É só você pegar o próprio número sempre com sinal positivo. Então, o módulo, como não pode ser negativo, que é a distância, vai ser o próprio número sempre com sinal positivo. E valor oposto, é só trocar o sinal. Se o número aqui é positivo, o oposto de 1 sobre 3, até aqui a representação, vai ser menos 1 sobre 3. O oposto de menos 20 vai ser 20. O oposto de mais 20 vai ser menos 20. O módulo de 2, como eu falei que é distância, vai ser igual a 2. Comparar números racionais. Comparar é só falar quem é maior, quem é menor, usando os sinais de maior, lógico, e menor, ou se eles forem iguais, o sinal de igualdade. Eu coloquei 2,5 e 4,6. Pessoal, aqui não tem como vocês errarem, comparar, é só você trabalhar com dinheiro, como eu falei para vocês. 2,50 e 4,60. Então, 2,5 é menor 4,6. Comparar fração, já é um pouquinho mais chato comparar fração, porque vocês têm dois procedimentos. O primeiro, ou vocês dividem as frações para encontrar a representação decimal, está aqui, dividindo 3 sobre 5 dá 0,6, dividindo 4 sobre 8 dá 0,5. Comparando na forma decimal, como eu representei no primeiro exemplo, ficou muito mais fácil. Então, 3 sobre 5 é maior que 4 sobre 8. Ou, a segunda maneira é reduzir as duas frações para o mesmo denominador. Então, olha só, tirando o MMC entre 5 e 8, que dá 40, aquele procedimento, 40 dividido por 5, vocês lembram, não é isso? Dá 8, 8 vezes 3, 24, 40 dividido por 8, 5, 5 vezes 4, 20. Aí fica mais fácil também comparar a fração quando tem o mesmo denominador. Ou seja, 24 sobre 40 é maior que 20 sobre 40. Vocês escolhem o procedimento. No terceiro exemplo, nós temos um número na forma fracionária e um número na forma decimal. Então, vocês ficam à vontade para vocês colocarem um deles no mesmo formato. Aí eu coloquei 5 sobre 8, dividindo dá 0,625, comparando com 0,75. Aí eu coloquei aqui que 5 sobre 8 é menor que 0,75. Aí vou começar a fazer o exercício. Essa questão eu deixei em aberto para vocês pensarem aqui também um pouquinho. Eu vou responder a primeira e vocês tentem responder a segunda. Que afirmação você pode escrever a respeito da comparação entre dois números racionais positivos? A dica que eu vou dar para vocês, uma das respostas é o seguinte: o número, quando os dois números são positivos, o que tiver mais afastado do zero, ele vai ser maior. Dois números racionais negativos, vou deixar para vocês responderem, né? A gente vai tirar a dúvida na aula online. E dois números racionais, sendo um deles um positivo e o outro negativo. Isso aqui é mais fácil. Vocês lembram que até o zero é maior que qualquer número negativo. Exercício 2. Escreva o oposto dos seguintes números. Isso aqui também, como eu falei agora há pouco, o oposto é só trocar o sinal. O oposto de 5 sobre 8 é menos 5 sobre 8. O oposto de menos 81 sobre 225 é mais 81 sobre 225. E o oposto de 16,34 é menos 16,34. Próximo exercício. Escreva o valor dos módulos a seguir. Lembrando, pessoal, o valor do módulo ou valor absoluto é o mesmo significado.
Então o módulo de menos 3,45 vai ser mais, sempre positivo, 3,45. O módulo de 3 sobre 17, 3 sobre 17, sempre positivo, e aqui vai ficar 5 sobre 32. E o exercício 4 fala o seguinte, ó, assinale a alternativa que apresenta o menor número racional. Então, vocês estão vendo várias situações aqui. Nós estamos vendo números em forma de decimal e números na forma fracionária. Aí o que é que eu faço, professor? Vocês vão tentar colocar tudo no mesmo formato. Eu aconselho a vocês a colocarem todos na forma decimal. Ele quer o menor. Lógico que os positivos já descarta, já que os negativos é menor que qualquer número positivo. Então estaria entre letra C, letra D e a letra E. Um real, imagine só, R$1 para dividir para 15 pessoas fica bem pequenininho. Só que fica mais próximo do zero. Então já descartaria a letra C. Então eu colocaria entre a letra D e a letra E. E agora, professor? Então eu aconselho a vocês a dividir 15 sobre 4. Dividindo 15 sobre 4, não chega nem a ser 4 negativo, né? Vai dar 3 e um pouquinho. Se fosse 16, daria 4. Então o menor número seria a letra D. E para vocês aprenderem mais um pouquinho, vocês vão fazer o exercício da página 18, 19, 20 e 21. Lembrando que essas dúvidas, essas questões, a gente está tirando nas aulas, dia de terça-feira, nas aulas online, certo? Um abraço para todos.